Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que nos concede de mais uma vez podermos estar aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. E eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os convido a orarem comigo antes de começarmos mais esse estudo, o estudo 127, Conforto na Aflição, que é uma espécie de continuação do estudo anterior, né? Onde veremos o conforto que existe nas Escrituras quando passamos em meio à aflição. É um estudo longo, ele contém 28 perguntas e respostas, e nós o faremos em 2 vídeos. Esse que você está assistindo é o primeiro, e vamos fazer 14 perguntas e respostas no primeiro, e as restantes 14 perguntas e respostas na segunda parte deste estudo. Vamos orar então? Ó Pai Santo, Rei do Universo, Deus amoroso, misericordioso, benigno, somos gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós mais esse dia. E pedimos a Tua bênção, a Tua unção, o dom de Teu Divino Espírito para compreendermos mais esse estudo da Tua Palavra. E nos ajuda, Senhor, e esteja com os nossos telespectadores, aqueles que possivelmente estejam passando momentos de aflição em sua vida. Dê a eles, ó Pai, o alívio, dê a eles a solução e a certeza de que o Senhor é um Deus de amor que cuida dos seus filhos. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Dando início então ao nosso estudo 127, Conforto na Aflição, a pergunta 1 é a seguinte: está o povo de Deus isento de aflição? Obviamente que não, né? Isso é algo bem claro nas Escrituras. E no Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, com certeza o povo de Deus não está isento. Só que Deus, ele nos livra, né? Essa que é a bênção. Ele não nos livra de passar pelas aflições, mas ele, quando nós passamos pelas aflições, ele nos livra dela. Ele não permite que nós permaneçamos nessas aflições por tempo indeterminado, continuamente, né? Pergunta 2. Como trata Deus os afligidos? Vamos ver o que diz as Escrituras sobre isso. E que ouvisse o clamor dos aflitos, Jó 34, verso 28. Então, ele ouve, né, o clamor dos aflitos. Ele não está indiferente a esse clamor, não é? Pergunta 3. Que prometeu ele aos que estão angustiados? Vamos ver o que ele prometeu aos angustiados. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Então, nós sabemos que ele é socorro àqueles que estão passando por angústia. Se você está passando por alguma angústia, saiba que ele é o socorro. Talvez você pense, quando que essa angústia que eu estou passando vai ter fim? Tenha certeza que ele lhe dará a solução, né, o alívio. Pergunta 4. Com que sentimentos contempla o Senhor seus filhos? Então vamos ver aqui com que sentimentos ele nos contempla, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, versículo 13. Então olha que interessante, né? Eu não sou pai, nem sei se serei, né, algum dia. Eu estive casado por 9 anos, mas já estou há quase 10 divorciado e não tive filhos. Mas se você é pai, se você é mãe, com certeza você sabe o que significa isso, né? Como um pai, ele se compadece do filho,
ele tem ali aquele carinho, aquele desejo de proteção, de cuidado, e mesmo diante de uma necessidade de castigo, de correção, ele faz isso com compaixão. É um mero exemplo aí da grandiosa compaixão de Deus, né? Do grandioso amor de Deus, o nosso Pai Celestial. Vamos para a pergunta 5. Que sabe ele de que se lembra? Vamos ver então o que Deus sabe e do que ele se lembra. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 14. Então ele sabe que nós somos frágeis, que nós não suportamos muitas coisas, que a nossa vida ela é fugaz, ela é passageira, ela é frágil. E que basta simples coisas para que nós não estejamos mais aqui. Então ele conhece, ele sabe, ele conhece tudo isso, porque foi ele que nos criou, né? Pergunta 6. Que prometeu o Senhor ser para os oprimidos? Vamos ver o que ele prometeu aos oprimidos. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 9, versículo 9. Olha que promessas maravilhosas, né? Por isso que nós precisamos estudar a palavra para vencer as dificuldades, o sofrimento, a angústia, as provações, as tentações, porque nela nós encontramos essas promessas grandiosas, essas promessas sagradas, que nos ajudam a passar pelo sofrimento, pelas dificuldades, com esperança, com confiança, com fé, né? Olha que palavra poética, linda que é colocada aqui, né? O Senhor é um alto refúgio para o oprimido. Imagina aquela montanha, aquele alto refúgio, onde você está longe de todos os perigos, abaixo. Assim, de forma poética, o salmista diz que o Senhor ele é um alto refúgio, né, para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Glória a Deus por isso, né? Pergunta 7. Que prometeu o Senhor aos seus filhos quando passassem por provações e aflições? Vamos ver o que ele prometeu então àqueles que passam por essas situações. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Então, olha que maravilha, que promessa linda, né? Quando passares pelas águas, ele estará conosco. Os rios não nos submergirão. Quando passarmos por mares de provações, de dificuldades, de tristezas, ele não deixará que essas tristezas nos submerjam, nos afoguem na mágoa, na solidão, no desespero, na angústia. Mas ele nos dará a solução. Essas promessas são para quem crê em Deus. Talvez você possa estar pensando, mas fulano de tal, mas eu estou passando por isso, estou me afogando na tristeza, na mágoa, estou me afogando nas bebidas, no alcoolismo, nas drogas. Mas em quem você está colocando sua confiança? Você está colocando a sua confiança na bebida? Você está colocando a sua confiança nas drogas? No álcool? Na promiscuidade? Essas promessas são promessas para aqueles que creem em Deus e colocam a sua confiança nele. Então, se você não está fazendo isso, eu te peço, não coloque a sua confiança nas coisas deste mundo, no álcool, nas drogas, na promiscuidade. Coloque a sua confiança em Deus. Porque quando você passar pelas tormentas deste mundo, desta vida, quando você passar pelos mares de angústia, de desespero, de solidão, quando as suas lágrimas estiverem prestes ao afogar na sua tristeza, quando você passar pelo fogo da aflição, quando você passar pela ardente prova, de qual fogo parece que vai te consumir, você vai ver que Deus lhe dará o alívio, Ele não deixará que esse fogo o consuma, o queime. Pergunta 8. Que disse Davi
com referência à aflição que estava sofrendo. Vamos ver o que ele disse. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Olha que maturidade espiritual, né? Teria você hoje coragem de falar isso? Foi bom eu ter passado por aquela prova, aquela aflição, para que eu aprendesse a vontade de Deus, os estatutos de Deus. Nós precisamos ter esse pensamento, né? Não reclamar, porque muitas vezes nós reclamamos, Senhor, por que o Senhor está deixando eu passar por essas coisas? Não faça isso. Por favor, eu te peço, não faça isso. Porque Deus ele tem um propósito em tudo. E as aflições, elas são professores a nos ensinar lições importantíssimas, né? Pergunta 9. Quando afligido, pelo que orou ele? Vamos ver pelo que o salmista orou. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Então ele orou por isso, né? Por perdão. Para que Deus olhasse, né? Para a aflição que ele estava passando, para a dor que ele estava sentindo e o perdoasse de todos os pecados, né? Salmo 25, 18. Então aí vem relatando essa oração que ele fez quando afligido por Deus. Pergunta 10. Antes de ser afligido, o que ele fez? Vamos ver agora o que ele fez antes de ser afligido. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Salmo 119, 67. Então olha que interessante, né? Muitas vezes nós passamos por aflições justamente por isso, porque nós estamos em erro. E aí vem as consequências e as aflições se abatem sobre nós. Nós precisamos ter consciência disso, né? Para que não venhamos aí colocar a culpa em Deus, porque muitas vezes a culpa é nossa mesmo, né? Pergunta 11. Que aprendeu Cristo por meio do sofrimento? Olha, será que Cristo aprendeu alguma coisa por meio do sofrimento? Vamos ver o que ele aprendeu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8. Olha que interessante, né? Então, as aflições que nos fazem padecer, que nos fazem sofrer, elas nos ensinam a obedecer, né, a Deus. Elas são professores que nos ensinam a obedecer. Se foi assim com o próprio Filho de Deus, imagine conosco, né? Pergunta 12. No aperfeiçoamento do caráter, o que precisa sobrevir a todos? Então vamos ver o que precisa sobrevir a todos no aperfeiçoamento do caráter. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 5 e 6. Olha aqui, que bênção, né? Que esclarecimento. Então, tudo que nós passamos de angústia, de sofrimento, são coisas tendentes a aperfeiçoar o nosso caráter. E isso precisa sobrevir a todos. Porque Deus ele precisa nos corrigir, burilar o nosso caráter, né? Polir o nosso caráter. Assim como uma pedra preciosa precisa ser aparada em suas arestas, precisa ser polida, precisa ser lapidada, né? O nosso caráter também precisa ser lapidado enquanto nós passamos aqui pela experiência aqui na Terra, pela nossa vida aqui na Terra. Para que quando alcançarmos a eternidade, estejamos prontos, né? Pergunta 13. É essa correção uma ocorrência prazerosa? Com certeza não, né? Você sabe, pois já sentiu na pele, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, sendo de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, verso 11. Já vimos esse verso no estudo anterior, mas novamente aqui, nesse contexto, não é uma ocorrência prazerosa. É doloroso, é difícil,
não é fácil suportar, mas é uma situação necessária, né? Pergunta 14. Que ânimo e fortaleza, portanto, deveremos ter mesmo na hora da aflição? Vamos ver. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, 12. Ver também Jó 4, 3 e 4 e Isaías 35, verso 3. Então, este é o ânimo que nós devemos ter na hora da aflição, né? Levantar as mãos cansadas. A mão está cansada, mas levante. Não deixe os ombros caírem, não deixe a sua cabeça cair, né? Torne a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Prossiga para o alvo. Não fique prostrado, né? E assim alcançaremos a vitória sobre toda angústia, sobre toda tentação, no socorro que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na próxima parte desse estudo, nós vamos então continuar através da pergunta 15 até a 28, entendendo então aí o conforto que existe na aflição. Até a próxima parte do nosso estudo.